Oi, gente, bom dia. Eu sou Humberto de Campos, da Agência Servidores, e nós estamos aqui na sede da FEBRAFIT, a Federação Brasileira do Pessoal dos Fiscos Estaduais, para bater um papo com o presidente, o Juracy Braga Soares Júnior, a respeito de reforma da Previdência. Ontem foi lido o relatório e foi considerado pelo relator constitucional. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é que o governo tem votos para isso, mas não conseguiu fazer a votação no dia que queria, o que significa que ainda tem uma certa discussão lá no Congresso Nacional. Mas o que o Juracy estava me dizendo agora há pouco é o seguinte: existem outras soluções, não é preciso fazer uma reforma da Previdência como o governo quer, que vai praticamente acabar com a Previdência brasileira de parceria entre aqueles que pagam a Previdência hoje para quem está aposentado, aquele que trabalha e paga a Previdência para quem está aposentado. Existem outras soluções e o Juracy vai contar para a gente. Juracy, qual é essa solução? Olá, Humberto. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui na Agência Servidor. É interessante a gente analisar a questão da reforma da Previdência sob o prisma das soluções, das alternativas viáveis, né? Porque muitas pessoas acabam assimilando esse discurso do governo de que se não fizer a reforma do jeito que está, que é uma reforma perversa, que acaba com o sistema de repartição, né, ele vai quebrar o Brasil, né? A gente considera que isso é uma falácia, isso é uma estratégia do governo para desmantelar a Previdência Social e transformar a Previdência Social num produto do sistema financeiro, um produto de mercado, onde o trabalhador vai ter que entregar uma poupança, né, para que um fundo de mercado, um fundo financeiro administrado por um banco, faça apostas no sistema financeiro internacional e aqui no Brasil mesmo, com esse valor, sem garantir que ao final da sua vida laboral, da sua vida de trabalho, o trabalhador vai ter um valor certo para se aposentar. Isso não é garantido no sistema de capitalização. Até porque, muitos trabalhadores, eles ao longo da vida, eles passam por situações de desemprego, de acidente. As mulheres, elas eventualmente, em função da maternidade, se afastam do mercado de trabalho, e todos esses intervalos, esses buracos aí, eles vão fazer falta exatamente quando o trabalhador mais precisa, que é quando ele precisa se aposentar. Mas, para a gente falar de alternativa, para a gente falar, e qual é a solução para isso? Bom, só para eu dizer aqui, pode ficar em gosto, em off mesmo, Juracy. Tá. O governo quer economizar 1 trilhão e diz que essa é a solução. Mas existem outras maneiras de arrecadar, vocês que são fiscais tributários sabem disso, né? Claro que sim. É importante que a gente faça esse tipo de contraponto apresentando alternativas. Porque o governo, quando é para cobrar mais do trabalhador, realmente ele vem com uma atitude muito agressiva. Ele faz uma propaganda dizendo que o problema é o trabalhador, que se aposenta cedo, que se aposenta ganhando muito, mas não tem coragem de cobrar do grande empresário, aquele empresário multimilionário que recebe os seus rendimentos por meio da distribuição de lucros e dividendos. Para dar uma ideia, para dar aqui fazer uma aproximação, vamos aqui um caso real, um caso prático, né? Vamos supor que o seu José, que ganha 5 mil reais, é empregado, ganha 5 mil reais, ele é tributado pelo imposto de renda em 27,5%. Então ele chega a pagar, ele ganha 5 mil reais por mês, ele vai pagar 6 mil reais de imposto por ano, só de imposto de renda, só de imposto de renda. Então uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, paga 6 mil reais de imposto de renda por ano. Agora, sabe quanto é que paga uma pessoa que ganha 5 milhões de reais por mês via lucros e dividendos? Ele paga zero. O empresário que ganha 5 milhões de reais por mês, ele paga zero quando essa renda ela é percebida via distribuição de lucros e dividendos. Então, essa é uma alternativa que o governo pode lançar a mão. A fonte da receita existe, não precisa fazer emenda à Constituição, basta que o governo federal altere a tabela do imposto de renda, altere a legislação do imposto de renda para cobrar
efetivamente de 2% da população. Talvez não dê 2%, talvez dê 1% da população, que são os ultramilionários. E aí é que você poderia fazer realmente, de fato, a justiça fiscal. Você cobrar realmente de quem tem muito mais dinheiro. A fonte da receita está aí esperando que o governo rapidamente faça essa proposta. E aí o ministro Paulo Guedes poderia alcançar aí esse 1 trilhão, esse alardeado 1 trilhão, que ele disse que o Brasil precisa para não quebrar, e aí não precisa fazer reforma nenhuma. É muito rápido, muito simples, basta que o governo tenha coragem de fazer, coragem de enfrentar os ultramilionários.